Fala galera, nossa videoaula de hoje, dia 5/12, nosso conteúdo teórico. Afinal, as aulas presenciais ficaram suspensas devido ao jogo. Apesar da turma de manhã ter presencial, para a turma da manhã não ficar com uma vantagem em relação à tarde, para as duas turmas eu estou postando videoaula EAD. Hoje, de forma presencial na parte da manhã, a turma que foi ao IF, teve esse privilégio, teve esse trabalho de ir lá, não teve a dispensa por causa dos jogos, a gente deu para eles um tempo da aula para realizar o resumo. Vocês que estão aí no período vespertino terão que postar o resumo do capítulo do livro, que vale 2 pontos extras a ser somado à menor nota. Não importa se a menor nota sua do primeiro bimestre, é para lá que os seus 2 pontos irão. De qualquer forma, os 2 pontos que você conseguir, ou o ponto que você conseguir com esse resumo, ele vai aumentar a sua média final. Isso que importa, não é mesmo? Então, a menor nota será somada os pontos que vocês conseguirem com o resumo. Quem é da tarde vai ter que escanear o resumo no manuscrito e postar no grupo nosso de Química. Quem foi hoje ao IF teve aquele tempo de aula para realizar o resumo e entregar presencialmente. Bom, vamos ao conteúdo teórico que deveria ser ministrado de forma presencial, mas a gente está colocando aqui para vocês de forma EAD. Lembrando que na forma EAD é muito mais tranquilo, porque você tem a aula, você pode revisar, você pode anotar com maior tranquilidade, você pode voltar à aula. Presencial é bom? É bom. É bom quando o aluno tira dúvida, estuda para aquela aula, é muito bom. Mas EAD, quando a gente está atolado de coisas para fazer, você tem aquele link ali para você estar fazendo a revisão da aula. Lembrando que nós estamos postando videoaulas no grupo aqui com baixa visualização, tá? As aulas têm um link no YouTube e eu consigo visualizar quem está vendo, assistindo as videoaulas. Como todos sabem, a nossa avaliação sempre é baseada nas nossas videoaulas, na lista de exercício e naquilo que a gente colocou para vocês em termos de conteúdo teórico de forma presencial. Conteúdo teórico presencial também a gente viu tudo do capítulo do livro. E aí vocês fizeram um resumo, para quem fez o resumo de forma correta, já deu uma gabaritada muito boa da forma teórica, tudo aquilo que a gente colocou, ou seja, ácido fraco, base fraca, não é mesmo? Solução tampão, cálculo de pH, pOH, efeito do íon comum, tudo isso em termo teórico foi colocado em sala também. A gente vai falar agora de um exercício aplicado de cálculo de pH e pOH. O que é importante citar também? Que na estequiometria ela cobra muito matemática. Nós não damos aula de matemática aqui. A química ela para quando ela disse que pH mais pOH é igual a 14. A química acaba quando ela diz que para achar pH você precisa ter a concentração de H+. Para achar pOH você precisa ter a concentração de OH- para que você tire o log. Então nós temos que ter essa base matemática, matemática básica da escala logarítmica. Mas a gente já fez essa revisão e a videoaula hoje, a proposta é também colocar para vocês, para que vocês na avaliação consigam aí a maior nota sem necessidade de realizar a recuperação. Nossa avaliação é na próxima semana, nossa última avaliação. Estamos encerrando o semestre. Quem não alcançou a média irá fazer a recuperação na semana subsequente. Então vamos à nossa aula de hoje EAD, uma aula aplicada. Lembrando que nós estamos tendo aulas aplicadas que estão sendo postadas nesses dias que estão sendo suspensos devido aos jogos, e vocês estão tendo aula EAD e também aos sábados, tá? A gente só tem trabalhado com vocês aulas só com resolução de exercício para que vocês resolvam a lista e para que vocês saiam bem na nossa última avaliação, ok? Então vamos lá. Dadas as concentrações abaixo, determine o pH. Letra A, letra B. Na letra A, ele deu a concentração de H+. Na letra B, ele deu a concentração de hidroxila.
tá? Então, com a concentração de H+, eu consigo determinar pH. Por quê? pH é menos log da concentração de H+. Se ele quisesse saber a concentração de pOH, era possível, porque quando eu determino pH, é só jogar que pOH é igual a 14 menos o pH determinado. Mas ele não quer, ele só quer o pH. Eu vou ter que fazer isso nesse exercício aqui, ó. Por quê? Porque nesse exercício aqui ele deu a concentração de hidroxila. A gente vai finalizar aqui online para vocês aqui entenderem como que eu determino o pH tendo apenas a concentração de hidroxila. Basta eu usar essa pequena equação que me diz que pH mais pOH é igual a 14. Então vamos lá. O que ele deu? Ele deu a concentração, ok? 3,45 vezes 10 a menos 8, em que log de 3,45 é igual a 0,54. Veja que esse exercício aqui eu não preciso usar nem a calculadora, tá? Vocês vão poder usar a calculadora. Vão poder consultar o caderno, tá? Todas as listas, né? Todos os exercícios que vocês fizeram. Esses exercícios é muito importante que vocês anotem no caderno. Assistam a videoaula, anotem, entendam, para tirar as dúvidas também, tá? Porque na próxima semana não dá para tirar dúvida, tá? Não dá para anotar em cima da hora, você não vai conseguir entender o que aconteceu. Assista a aula, anota o exercício e vê os passos de como é realizado a resolução desses exercícios. Então vamos lá, o que a gente precisa saber? Que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Isso aqui é propriedade matemática, isso aqui não tem nada a ver com a química, isso aqui é uma revisão matemática, tá? Log de A elevado a B é igual a X, em que A elevado a X é igual a B, tá? Onde B aqui é o meu 3,45. E o que é 10 elevado a 0,54 é igual a B, ou seja, igual a 3,45. Isso aqui são conceitos matemáticos, só para que a gente fique um pouco mais fundamentado. A gente não necessita disso tudo. Isso aqui já ajuda muito e saber usar de forma correta o dado. Então vamos lá. Log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Então log de 3,45 vezes 10 a menos 8, né, onde esta é a concentração de H+, se é a concentração de H+, eu determino pH, direto. Ó. pH é menos log da concentração de H+. Então pH é menos log do quê? De 3,45, ó, 3,45 mais, ó, porque aqui é um vezes, ó, a propriedade logarítmica, mais, abre parênteses, menos log de 10 a menos 8, de 10 a menos 8. 3,45, o log disso é quanto? 0,54, o exercício deu. 0,54 menos, fica menos 0,54. Ou seja, positivo com negativo, fica negativo. Log de 10 a menos 8, a gente já sabe, propriedade logarítmica é menos 8. Menos 8 com menos, mais 8. Menos 0,54 mais 8 é igual a 7,46. Pronto, exercício resolvido. Sem usar a calculadora, bastando apenas conhecer as propriedades logarítmicas. Isso aqui é matemática, ok? Não é química. Vocês acredito que já tenham esse conhecimento aqui de matemática de escala logarítmica, das propriedades logarítmicas básicas. Tem mais, tá? A concentração de hidroxila, aqui na letra B, foi dada igual a 1,75 vezes 10 a menos 8. Então, eu não vou usar pH, eu vou usar pOH. pOH. Então, pOH é menos log da concentração de hidroxila. Isso aqui são todas as equações, tá? Já passadas para vocês também, ok? Ele deu a concentração de H+, acho o pH direto. Ele deu a concentração de hidroxila, eu tenho que calcular o pOH. Então, pOH é menos log da concentração de hidroxila. Qual que é a concentração de hidroxila? Ele deu aqui, ó, 1,75 vezes 10 a menos 8. Ou seja, um log de uma multiplicação. Então, vai ser menos log de 1,75 vezes 10 a menos 8 é igual a menos log, abre parênteses, de 1,75 multiplicação, mais, abre parênteses, menos log de 10 a menos 9. 1,75, log disso, o exercício deu, ó, é 0,243, positivo. Positivo com negativo, negativo. Log de 10 a menos 9 é menos 9, ó.
9 de 10 a menos 9 é menos 9. Menos 9 com menos, mais 9. 0,243 mais 9 vai dar 8,76 positivo. Eu sempre vou conservar o sinal do maior valor absoluto, ou seja, 9 é maior que 0,243. Então, achei o pOH, mas olha só o que o exercício quer, pH. Mas eu sei que pH mais pOH é igual a 14, ó. Essa equaçãozinha aqui. Eu achei o pOH? Achei. Então, pOH é igual a quê? Então, pH é igual a 14 menos pOH. Qual que é o valor de pOH? 8,76. Então, vai ser 14 menos 8,76, não é mesmo? Isso dá o quê? 5,24, não é mesmo? 5,24. 14 menos 8,76. Então, significa que o pH desse exercício é igual a 5,24. Agora sim eu tenho a resposta. Então, os exercícios, eles são simples, existem alguns conceitos da escala logarítmica para calcular o pH, não é mesmo? Algumas propriedades, mas vocês têm matemática e principalmente tem que ter paciência. Então, o que vai mudar na avaliação? Os números. Então, vai ser dado o logaritmo, vai ser dado outra concentração. Se dá a concentração de H+, você acha o pH de forma direta. Se dá a concentração de OH-, você acha o pOH e depois acha o pH. Se esse exercício aqui quisesse que você determinasse pH e pOH, bom, aqui se você quisesse achar o pOH da letra A, bastaria saber que pH mais pOH é igual a 14. Então, pOH vai ser 14 menos pH, que é 7,46. E você determina também, se quisesse, o valor de pOH. A gente resolveu, na aula de hoje, um exercício semelhante aos que estão sendo cobrados na lista e semelhante ao que vai ser cobrado na nossa avaliação. Veja que o conceito aqui dos exercícios é você saber os passos. Não se está sendo cobrado memorização. Por quê? Porque a avaliação é com consulta. Se é com consulta, você tem que assistir esta videoaula, estudar um pouco, entender o exercício e, no caso de dúvidas, procurar o professor para perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, sanar suas dúvidas para que você esteja preparado para a nossa avaliação, que será dia 12.